Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de Estrutura de Dados 1. Eu sou o professor Erinaldo e tenho um grande prazer de estar com você aqui nessa disciplina, onde nós vamos aprender sobre um ponto fundamental, importante aí, que é o desenvolvimento de aplicações envolvendo estrutura de dados. Então, a nossa apresentação nessa disciplina vai ser feita na live, então vou fazer a minha apresentação um pouquinho mais na live, e aqui a gente vai de fato iniciar a disciplina de estrutura de dados 1 com as atividades mais práticas. Então, como todos vocês sabem, nesse momento as nossas aulas estão sendo feitas EAD, né, como a modalidade do curso, e nós estamos fazendo a partir então da nossa casa, a partir de home office, para que nós possamos manter então a nossa segurança, a segurança dos demais colaboradores da Unicesumar, de forma que a gente possamos vencer essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando aí dessa pandemia em escala global. E por conta dessas mudanças, então, nós não estamos no estúdio como era comum, né, acontecer até os módulos anteriores, até parte do módulo 51 de vocês. Muito bem, então essa disciplina é uma disciplina que tem um grau de complexidade um pouquinho mais alto, mas ela é muito importante, apesar de às vezes a gente pensar, mas num curso de sistemas para a internet, né? Por que eu preciso aprender estrutura de dados? A estrutura de dados ela é fundamental em qualquer parte que a gente pense em computação, né? Qualquer situação que envolva dados, envolva um conjunto de dados, a estrutura de dados ela é fundamental. Ela tem o seu nível, o seu grau de complexidade, mas a gente consegue fazer uma associação dessa utilização das estruturas, das diversas estruturas que nós vamos estudar aqui, dentro desse conceito de análise de dados, por exemplo. Então, nós vamos continuar aqui a nossa aula, nós vamos passando aqui. Hoje nós já vamos desenvolver algumas dessas atividades. A professora que vai servir como mediadora vai estar mediando a nossa integração, depois ela vai passar para vocês a sequência dessas 4 aulas nossas do curso. O que nós vamos fazer em cada uma delas, como é que vai ser feita essa divisão do nosso tempo, de forma que você possa também se programar para as aulas, certo? E saber quais as unidades que você tem que estudar já com uma certa antecedência para que você chegue ali com o conteúdo mais desenvolvido. Muito bem, então nós vamos começar aqui e vamos falar sobre a ideia de estrutura de dados 1, nós vamos começar a nossa aula hoje, vai ser especificamente sobre pilhas, né? Então, sobre lista simplesmente encadeada, perdão. Então, como é que funciona a lista simplesmente encadeada? Nós temos um desenho aqui que exemplifica para a gente, de forma que a gente possa entender. Nós temos então aqui uma cabeça, que é onde inicia, e nós temos aqui o que a gente pode chamar de células ou de nós. Nós vamos ver muito desses nomes, né, aí. E aqui ela é encadeada
pelo seguinte, diferentemente de um vetor, onde nós conseguimos armazenar sequencialmente os dados em memória, os dados aqui não necessariamente eles vão ser armazenados sequencialmente, eles vão ser armazenados na memória e o endereço do próximo elemento que eu tenho armazenado vai ser armazenado junto. Então, quando a gente fala de uma lista, cada lista ela é composta de minimamente duas informações, né? Uma informação é o elemento, que podem ser mais de um elemento, inclusive os elementos que eu estou armazenando, e aqui o endereço do próximo nó que estará na minha memória, né? Então eu tenho aqui, então não necessariamente eles precisam estar sequencialmente dispostos na memória, mas eles vão estar colocados lá de forma que eu consiga acessá-los através do endereço armazenado dentro de cada um dos nós que aponta para o próximo nó. Então esse daqui é um desenho que faz exatamente a nossa ideia de como é que ele funciona. Ela então é chamada de lista simplesmente encadeada. Vamos entender então o que é a lista, né? Lista é um conjunto de dados organizados em ordem linear. Então ela é também chamada de uma lista linear, certo? Como é que ela funciona? Então esse conteúdo é o conteúdo da unidade 3 e essa aula vai ser dividida em 3 momentos distintos. No primeiro momento a gente vai fazer uma introdução de forma que você compreenda o que é uma lista dinâmica e por que ela se chama dinâmica. Então nós vamos fazer a introdução disso daí, depois nós vamos ver os fundamentos, aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental para que ela aconteça, para que ela exista, e depois nós vamos falar sobre a implementação. Na implementação, então, eu vou trazer para vocês, nós vamos fazer juntos aqui nessa aula, um exercício, né? Uma atividade que é a construção de uma lista dinâmica. Então aqui o que nós vemos, né, que a lista dinâmica ela tem um início, ela tem os seus elementos sendo armazenados, então aqui está o início, né, o primeiro nó, e ela vai apontando aqui, e o último nó, né, que ela tem, ela sempre aponta para o endereço nulo. O que é esse endereço nulo? É um endereço que ainda não existe, né? Então não é um endereço real ainda. Então esse valor aqui eu armazeno aqui dentro o null, né? Na maioria das vezes esse null representa, por exemplo, o 0, né? Então não tem ainda um endereço. No momento que eu crio, né, um próximo, ele vai usar isso daqui para ele ir criando esses valores, certo? Então ele vai sempre inserindo aqui, né? Nessa lista ele vai sempre inserindo aqui, tá? Então é assim que ela funciona. Muito bem. Vamos então à nossa introdução, entender um pouquinho essa questão conceitual para que a gente possa partir para a prática. Então, na computação, né, a gente usa listas dinâmicas sempre que nós queremos um conjunto de dados dinâmicos. Por que nós queremos um conjunto de dados dinâmicos? Eu posso querer, dentro de um sistema, saber, por exemplo, informações numéricas, como, por exemplo, a nota, a média da última disciplina que vocês tiveram, da disciplina de estrutura de dados, qual foi a média dos alunos que fizeram a disciplina no semestre passado. Então eu tenho que ir lá na minha base de dados, tenho que pegar esses arquivos, esse conjunto de dados, trazer esse conjunto de dados e manipular. Eu consigo fazer isso daí com o próprio banco de dados, né? E muito disso daí surgiu dessa ideia de se trabalhar com arquivos e de se trabalhar justamente com essas ferramentas computacionais. Então, muito dessas informações já acontecem lá. Eu posso querer também extrair um conjunto de dados para fazer uma análise específica sobre eles, né? Por exemplo, utilizado muito hoje em Business Intelligence. Então, esses conceitos todos utilizados, eles saíram dessas ideias computacionais que nós vemos dentro dessa disciplina, né? Então eu posso querer, por exemplo, saber de dados de funcionários, eu posso querer extrair um conjunto de dados de funcionários para ver, por exemplo, aqueles funcionários que tiveram muitas faltas, tiveram muitos atestados
eu posso querer saber os funcionários que se destacaram no mês, eu posso buscar uma série de informações num conjunto de dados. Por exemplo, vamos imaginar que eu faça lá um serviço para a web, que é a venda de produtos via internet. Então eu posso querer saber, por exemplo, qual é o produto mais vendido, qual é o produto menos vendido, qual é o produto mais buscado e menos vendido, e assim por diante, né? Eu posso querer fazer uma série de buscas dentro do meu sistema para saber isso daí. E claro que eu posso, dentro dessa lista, dentro desse conjunto de dados que eu busco, eu posso ali também fazer operações em cima dele. As operações básicas que eu tenho é a de inserção, a de exclusão, a de busca, né? E eu posso também, por exemplo, encontrar qual é o maior, qual é o menor elemento que estejam ali dentro. Eu posso também fazer a contagem de elementos, saber quantos elementos tem na minha base. Tudo isso daí faz parte de operações que podem ser realizadas. E por que eu faço isso? Porque eu quero extrair alguma informação que seja positiva, que seja importante, que me dê um novo conhecimento, né? Então, por isso que eu falei que ela pode ser utilizada muito em estruturas que envolvam, por exemplo, análise de dados. Nós vamos deixar algumas dessas perguntas, né, como nós temos 2 perguntas aqui para a nossa live que vai acontecer daqui a pouco. Então, primeiro, o que é uma estrutura encadeada? Né? A estrutura encadeada é formada por 2 informações básicas. Uma é o elemento que contém o dado. Esse não necessariamente pode ser um dado, mas pode ser vários dados de vários tipos diferentes, certo? Então são os elementos ou o elemento em si, e depois eu tenho uma outra informação que é um ponteiro. Esse ponteiro é utilizado em várias linguagens de programação. Algumas elas são explícitas, como é no caso do C, e outras elas são implícitas, né? Mas todos eles, a ideia de lista utiliza sempre um ponteiro que aponta para o próximo elemento. Se você tiver um tempo aí, eu gostaria que você me trouxesse essas 2 respostas para a live. O que é uma lista homogênea e o que é uma lista heterogênea, certo? Além da lista simplesmente encadeada, que é a que nós vamos ver, também é possível implementar listas duplamente encadeadas. Se você verificar a lista simplesmente encadeada, ela sempre aponta para o próximo elemento. A duplamente encadeada, ela aponta para o elemento anterior. E a circular, ela acaba fazendo de forma de um círculo. O último aponta para o primeiro e assim sucessivamente, né? Então nós temos uma lista chamada de circular. Então são 3 tipos distintos de listas que nós podemos implementar aí. Vamos implementar a lista simplesmente encadeada. Bem, aqui nós já temos um exemplo. Esse daqui é a nossa implementação principal, o nosso main. E a partir dele, né, então nós vamos implementar esse main também, a partir dele nós vamos fazer a nossa execução. Então, só explicando o main rapidinho aqui, já que a gente vai entrar na execução, eu criei um valor inicial chamado 10, né, um valor inteiro. Aqui eu criei a minha lista na memória, né, eu estou apontando sempre para o próximo, lembra que eu falei? É nulo, né, então eu crio uma lista vazia na minha memória. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou exibir aqui o tamanho dessa minha lista, né? o que eu armazeno nela, o tamanho do nó, cada nó o tamanho dele. E aqui eu vou inserir elementos. Quantos elementos eu vou inserir? Eu vou inserir 10 elementos. Fazendo o que? Inserindo a partir, então vai de 1 até 10, então eu vou inserir o valor vezes 1, então o primeiro valor vai ser 10, o segundo vai ser 10 vezes 2 e assim por diante até 10 vezes 10. E cada um desses elementos eu vou armazenar dentro da minha lista encadeada que eu estou chamando de LE. Feito isso daí eu vou imprimir, depois eu vou excluir um item, vou imprimir de novo para ver se esse item foi excluído e vou fazer uma busca para ver se o elemento 10 está dentro da minha lista encadeada. Então, isso daqui é a minha função principal. E agora nós vamos construir as partes principais dela, que é o imprimir, o excluir, né, e o buscar. Então, são aí as informações ou os métodos, as operações que nós vamos fazer sobre a nossa lista. Vamos então fazer a implementação
do nosso código aí. Para fazer a implementação do nosso código, eu vou abrir aqui o nosso programa, e aí nós vamos ver lá. Eu já criei aqui o programa, como vocês podem ver, né? Vocês podem analisar ali. O nosso programa ele já está aparecendo aqui com os includes, e aqui tem o que eu vou fazer: a função imprimir, a função buscar, inserir, excluir, e a função principal, que é aquela função que já estava lá, certo? Vamos então fazer a primeira parte aqui da nossa lista, que é uma parte que vai aqui em cima. Eu vou só verificar aqui a possibilidade de aumentar o tamanho da nossa letra, aqui para que vocês possam ver em um tamanho melhor aqui. Então só um minutinho aqui para a gente aumentar o tamanho do nosso editor aqui. Vou colocar aqui o tamanho 24. Eu acredito que vai ficar grande o suficiente para a gente conseguir enxergar e você conseguir ver aí, certo? Então, esses materiais vão ser disponibilizados depois para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criarmos uma estrutura definindo aqui o que a gente chama de tipo de dado abstrato. Esse tipo de dado abstrato eu vou chamar de lista. Então, eu vou criar um tipo de dado do tipo lista, e dentro dele vão algumas informações. Vai aqui o meu conteúdo, que vai ser um número inteiro qualquer, vão ser valores inteiros. E aqui eu vou fazer um ponteiro do tipo lista, que vai apontar para o meu próximo endereço da lista, que a gente está chamando ali de próximo. Então, esse daqui é o primeiro ponto. Aqui eu tenho o meu conteúdo e aqui eu tenho um ponteiro que é do tipo de dado que eu acabei de criar aqui. Ou seja, ele aponta para um próximo nó desse tipo aqui, certo? E eu vou armazenar o endereço dele. Essa daí é a primeira informação. Agora, nós vamos fazer o que nós queremos. Sempre que nós temos um nó, nós queremos inserir esse nosso nó na lista. Então, para inserir o nó na lista, o que eu tenho que fazer, certo? Então, vamos aqui. Para inserir esse nosso nó na lista, eu tenho que criar um novo nó. Então, aqui, como eu falei, nós chamamos ele de... não chamei, vou chamar ele aqui agora. Vou chamar ele de nó. Tudo isso daqui, né, todo esse tipo aqui é um nó. O nó é composto por um valor inteiro, e por um ponteiro que aponta para o próximo endereço da lista. Tudo isso daqui eu estou chamando de nó. Ele é formado por essas duas informações aqui que estão na linha 6 e na linha 7. Tudo bem? Então está lá o meu nó. Quando eu vou inserir, eu vou criar um novo nó. Então, esse novo nó, eu estou chamando ele aqui, né, de novo nó. Esse novo nó é um ponteiro. Sempre a gente vai trabalhar com a ideia de ponteiro. Por quê? Porque ela não é mais sequencial, né? Então, por não ser mais sequencial, eu tenho que armazenar o endereço dele em memória, certo? Muito bem. Agora, como eu tenho que armazenar em memória, eu tenho que reservar um espaço para ele em memória, um espaço para o novo. Para reservar um espaço para o novo em memória, eu vou usar uma função chamada malloc, né? Que vai fazer o quê? Uma alocação dinâmica na memória. Se eu vou alocar alguma coisa na memória, tudo que eu vou alocar na memória, seja uma variável, o que seja, ela tem um tamanho. Por isso eu vou definir aqui o size of, que é o tamanho desse meu nó aqui, certo? Então tá lá, defini o tamanho do nó na memória, e eu vou atribuir para esse novo nó o que? O meu conteúdo. O conteúdo que eu estou passando aqui em cima, ó, x. Então eu vou atribuir para conteúdo o que? O valor de x que eu passei aqui como parâmetro. Não para aí. O que acontece? Toda vez que eu crio um novo nó na lista, eu tenho que também apontar para o próximo nó na lista. E eu sei que o próximo nó na lista vai ser o quê? Vai ser um ponteiro, né, que vai apontar, um ponteiro
P, que é esse daqui, ó, um ponteiro P, que aponta para o próximo nó na minha lista. Então, ele aponta para o próximo nó na lista. Esse próximo nó vai ser o que era, né, o meu próximo nó, vai ser o novo, né? Vai ser o novo. Vai ser o novo, né? O próximo nó vai ser o novo, certo? Então, criei um novo nó inseri um novo dado, né? Criei um novo espaço para o X, né? Para o conteúdo eu coloquei o X, o próximo, né? O próximo que tinha lá, eu disse que era o próximo da minha lista, e nesse próximo da minha lista eu coloquei o novo que eu armazenei, certo? Então, isso daqui para incluir um novo nó. Se eu vou incluir, uma outra função que eu quero fazer é a função de excluir um nó. Se eu vou excluir um nó, eu vou dizer que esse nó, ele é um lixo. Então, eu vou dizer que aquele nó específico que eu estou apontando, ele é um lixo. Então, poderia dar qualquer outro nome, né? Mas eu vou chamar ele de lixo porque eu vou excluir. Lixo vai ser quem? Vai ser o nó atual que eu estou. Então, é aquele que lixo vai apontar para o próximo. E o próximo, né, o meu P, que aponta para o próximo, vai ser justamente o quê? O próximo, então, vai ser o lixo, aquele que eu vou excluir. Feito isso daí, né, então eu recebi o próximo, disse que o próximo é o lixo, e agora eu vou fazer o quê? Vou liberar o espaço na minha memória. Para liberar o espaço, lembra que para inserir eu alocava um espaço, para excluir eu tenho que liberar um espaço com o free, certo? Então, para inserir eu uso uma alloc para criar um espaço, e para excluir eu utilizo o free, que é para eliminar o espaço. E aí eu libero o espaço para ser uma nova inclusão. Muito bem, se eu já fiz a inserção e a exclusão, eu quero ver tudo que eu coloquei lá dentro e como é que está a minha lista. Então, eu vou fazer aqui a minha impressão, né? Então, para fazer a impressão aqui, eu vou receber a minha lista. Então, o nó aqui, né, da minha lista, que aponta para a minha lista, eu recebo a minha lista inteira. Eu vou apontar para P, que é o ponteiro que aponta para o primeiro elemento da minha lista. Certo? Para o primeiro elemento da minha lista. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar P, vai receber a minha lista, ou seja, o primeiro elemento da lista, e ele vai dizer o seguinte: enquanto P não for null. Por que null, professor? Porque eu disse para vocês que o último elemento que está lá, ele está com o endereço o quê? Com o ponteiro dele como null, certo? Então, o que eu vou fazendo? Em cada um deles, eu vou andando para o próximo elemento, da minha lista. Próximo elemento da minha lista. Eu vou andando. E para cada um que eu for andando, eu vou exibindo qual é o conteúdo dele. Então, eu vou dar aqui um printf. Eu estou exibindo um valor, né? Eu poderia escrever qualquer coisa aqui. Vou colocar o V maiúsculo. Estou exibindo um valor do tipo inteiro. Então, %d. Vou pular de linha para exibir um embaixo do outro. E quem é esse valor? Esse valor é da minha lista, né, do meu ponteiro P, que aponta para o conteúdo da minha lista. Certo? Então, eu vou exibir o conteúdo lá. Até aqui nós fizemos a inserção, a exclusão, a impressão, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a buscar um valor na nossa tela aí. Então, como é que a gente faz para buscar o valor? Primeiro ponto, eu vou apontar aí para o meu nó, que recebe a lista, que aponta para a lista, o primeiro endereço da minha lista.
Eu tenho uma variável aqui que eu chamo ela de achou. A princípio eu coloco ela como 0, porque eu não encontrei nada. E aqui eu vou perguntar, enquanto o meu ponteiro não for igual a nulo, ou seja, ele é bem parecido com o andar, né? E, só que tem mais uma informação aqui, e não achou, ou seja, o achou continua valendo 0, o que eu vou fazer? Enquanto essas duas condições forem verdadeiras, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o conteúdo que eu estou buscando é esse valor que foi passado por parâmetro aqui. Então, eu vou verificar se naquela posição o conteúdo é x. Se isso daqui for verdade, eu encontrei. Então, eu achou vira 1. Eu encontrei. Caso encontrei, né? E aí eu vou dizer, vou apontar, se eu não encontrei, né? Se eu não encontrei, eu vou apontar para o próximo elemento da minha lista. Vou andar para o próximo elemento. Certo? Se não, eu vou andar para o próximo elemento da lista. Caso contrário, né? Então aqui aqui saindo do nosso o while está escrito errado aqui, vai dar erro na hora de compilar. A gente digitando errado aqui, aí não vai dar certo. Aí eu vou verificar o seguinte, se achou, eu vou retornar 1. 1 é ok, é verdadeiro, certo? Caso contrário, eu vou retornar null. Quem lembrar lá do início da aula, eu disse que o null representa 0, né? Que o null não representa valor. Muito bem, agora, para a gente fazer isso daí, a gente precisa criar a nossa função principal. Então, vamos criar a nossa função principal aqui. O valor que eu vou inserir vai ser 10, né? Então, eu vou criar uma variável chamada valor 10. Eu vou criar aqui o meu nó, que vai ser um ponteiro do tipo LE, né? Então, aquele nó que eu criei lá é um ponteiro de lista encadeada. A lista encadeada, que é o meu nó, aquela estrutura que tem conteúdo e o próximo, eu vou alocar um espaço em memória, que eu vou chamar de cabeça, de tamanho de um nó. E eu vou apontar para ele aqui que o próximo elemento, como não tem nada ainda, o próximo elemento é null, ou seja, esse daqui, que é a cabeça, não aponta para ninguém ainda, certo? E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a inserção dos dados lá dentro. Então, eu vou fazer um contador aqui que começa em 1 e vai até ele menor ou igual a 10, ou seja, ele vai até 10, incrementando de 1 em 1, andando de 1 em 1. Para cada um que ele entrar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai inserir esse valor aqui, ou seja, ele vai inserir o 10 vezes o i, o meu i varia de 1 até 10, vou fazer a impressão de 1 até 10, então ele vai multiplicar e ele vai armazenar, conforme o meu insert, na minha lista encadeada, certo? Para a gente ver como que ficou isso daí, eu vou mandar imprimir a minha lista, imprimir a minha lista. Depois eu vou pedir para excluir um elemento da minha lista e eu vou pedir para imprimir novamente um elemento na minha lista. E a última informação que eu vou pedir é com que ele procure se na minha lista existe. Então ele vai me retornar 1%d, que vai ser 1 ou 0, dizendo se ele encontra na minha lista um valor.
o valor 10, se ele encontra dentro da minha lista, certo? Muito bem, esse daqui então é o nosso programa, e aqui quando ele retornar, se não deu erro nenhum, ele retorna com 1 aqui. Vamos salvar essas alterações e vamos executar. Para executar aqui, deixa eu só liberar um espaço para vocês verificarem aqui. Para vocês verem a resposta que nós temos aí na nossa telinha, né? Então, olha lá, a nossa execução na tela aí, que tem lá, a minha cabeça aqui é esse valor, que está vazio. Aí eu inseri o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e 90. Ele está nesse cara aqui. Na hora que eu mandei excluir, olha lá, ele excluiu esse daqui, que é o último cara que ele inseriu, certo? Então ele exclui esse último cara aqui, já que a minha função atual não é mostrar. Não diz qual é o elemento, ele pega o último elemento e exclui. E aqui nós temos no final esse 1 aqui dizendo o seguinte, ó, na hora que ele imprimiu do 10 ao 90. E eu pedi se tinha o valor 10 lá, então ele retornou para mim o 1, dizendo o quê? Dizendo que tinha o 10, certo? Que o 10 era um valor que ele tinha encontrado lá. Então, pessoal, nós vamos, na sequência, quando a gente voltar, então, para a nossa aula, né, nós vamos trazer mais informações aí, e nós vamos discutir aquilo que foi muito rápido, né, discutir aquilo que vocês acharem mais interessante, e vamos também falar dos exercícios que estão propostos para vocês, certo? Com isso, nós terminamos aí essa primeira parte que representa essa primeira meia hora da nossa aula, tudo bem? Com isso, eu aguardo você daqui a pouquinho. Até lá! EAD, meu meu jeito, no meu tempo.